Bem, esse é o segundo vídeo da aula do imperialismo e continuando agora vamos falar do Big Stick, né? O Big Stick, traduzindo para o português, significa o grande porrete. Quando a gente pensar daqui para frente em Big Stick, a gente vai ter que lembrar dos Estados Unidos, porque é assim que a gente vai chamar a política imperialista dos Estados Unidos nesse período aí que você tem que lembrar, entre quais séculos? Pensa, quais séculos que a gente está estudando aí do imperialismo? Né? Séculos entre os séculos 19 e 20, isso. Bem, então, nessa época, os Estados Unidos, eles estavam muito preocupados em expandir o seu domínio sobre a América Latina. Né? A América Latina, de forma muito resumida, seria aquela parte da América dos Estados Unidos para baixo. Né? Você pega ali do México para baixo, basicamente é o que a gente poderia chamar de América Latina. Tecnicamente, América Latina é a parte da América que foi colonizada por países latinos, que são Portugal e Espanha. Sendo assim, o Brasil é parte da América Latina, a Argentina, o Chile, o Equador, o México e por aí vai. O que os americanos queriam? Né? Eles queriam que toda essa região fosse uma área de influência exclusiva dos Estados Unidos. Ou seja, se fosse uma região que servisse, lembra, de mercado consumidor para os produtos industrializados norte-americanos, que também fornecesse matéria-prima para as indústrias dos Estados Unidos e isso também servisse ali como uma região que oferecesse mão de obra barata, né, para trabalhar de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Então, isso aí, né, essa política de dominação dos Estados Unidos sobre a América Latina é o que nós vamos chamar de Big Stick. Isso predominou durante o governo do presidente Theodore Roosevelt, e para quem assistiu aquele filme Uma Noite no Museu, deve lembrar aquele presidente que ficava lá no cavalo, né, o Ted Roosevelt, aquele que era apaixonado pela Índia. Então, esse aí, o Ted Roosevelt, né, ou Theodore Roosevelt, foi quem levou à frente essa política do Big Stick. E no que estava fundamentado, né, esse pensamento, essa política do Big Stick? Em duas coisas. Né? A primeira, a doutrina Monroe. Monroe é um presidente anterior ao Ted Roosevelt que tinha sugerido uma política para preservar o continente americano para os interesses dos Estados Unidos. Porque você lembra que a América, ela, como eu acabei de citar, ela foi colonizada por países como Portugal e Espanha. Um país também que tinha muita influência na América Latina era a Inglaterra, né? Principalmente com o Brasil. E o que o Monroe queria? Ele queria afastar essa influência europeia da América para que a América fosse apenas para os americanos. Então, atenção para essa frase. A América para os americanos. A ideia é que não houvesse mais influência da Europa sobre o continente americano, particularmente sobre a América Latina. Isso é o que a gente vai chamar de doutrina Monroe. Um exemplo de aplicação da doutrina Monroe foi quando aconteceu a independência de Cuba. Né? Cuba foi a última colônia a se tornar independente na América. E aí, Cuba, colonizada pela Espanha, estava lutando para se tornar independente, mas não conseguia. Então, os Estados Unidos enviaram tropas americanas para lutar contra tropas espanholas e expulsar os espanhóis de Cuba. E aí eles conseguiram, então, promover a independência cubana. Isso é um exemplo aí dessa política de interferência norte-americana na América Latina. Além da doutrina Monroe, a gente ainda tem um pensamento religioso muito forte nos Estados Unidos dessa época. Lembrando que os americanos, né, eles têm uma origem ali puritana, né, eles têm uma visão muito forte de eles serem uma espécie, pelo menos tinham, né, de ser uma espécie de povo predestinado, né, como se Deus tivesse escolhido eles. E essa ideia que predominava lá entre os séculos XIX e início do século XX era conhecida como Destino Manifesto. Ok? Destino Manifesto. Que era exatamente essa ideia que eles tinham de que Deus tinha escolhido o povo dos Estados Unidos para controlar todo o território americano, né, num processo basicamente de evangelização, né, levar a palavra do Senhor
a toda a América e, obviamente, junto levar o controle dos Estados Unidos para toda a região. Então, quando a gente pensa em Big Stick, temos que pensar juntos com Doutrina Monroe, né, e Destino Manifesto, ok? Então essa é a parte do Big Stick, que é essa parte dos Estados Unidos. Vamos continuar o terceiro vídeo daqui a pouco.